Capítulo 4 Encontro com Teilhard de Chardin. Segunda parte. Ciência e religião. Voltamos a falar, para compreendê-lo melhor, do pensamento de Teilhard de Chardin. Observando os fenômenos, sobretudo no seu íntimo significado, ele chegou a uma visão do plano geral da existência, no qual domina o princípio da evolução, que faz do ser um transformismo em marcha. O conhecimento do passado hominal fez Teilhard entrever as perspectivas em direção às quais encaminha-se aquela marcha e, portanto, aquilo que o homem poderá no futuro realizar na Terra. Então Teilhard sentiu-se iluminado por uma súbita luz orientadora. Se tudo caminha, é porque tudo se dirige a uma meta que, por meio deste movimento, deverá ser alcançada. Tudo tende a completar-se e aperfeiçoar-se porque sobe de encontro a um centro, em direção ao qual tudo quanto existe eleva-se à medida que vai evoluindo. Não se trata de um centro físico do universo, mas de um centro síntese, no qual a pulverização fenomênica coordena-se e organiza-se, chegando assim da dispersão periférica a um estado unitário, orientado em direção àquele centro. A evolução revela-se para nós como um fenômeno de síntese múltiplo, que realiza muitas coisas, levando à ascese, ao aperfeiçoamento e ao melhoramento, mas também alcançando a complexidade, a organicidade e a unificação. O ponto de chegada é o todo uno. Quando a consciência de uma verdade tão vasta e poderosa lampejou no seu espírito, Teilhard não pôde deixar de gritar Eureka! Ele tinha sido conduzido até ali pela ciência, que, apoiada nos fatos, caminhava com o seu passo seguro. Não podia, portanto, duvidar. Tudo isto lhe diziam os fatos com 1000 vozes concordantes e convergentes. Então ele, tendo-se dado conta que este era o significado da existência, não pôde deixar de ver as consequências desta sua descoberta. Eis como ele, além da ciência, acabou por se dedicar também à filosofia, à metafísica e à teologia. Ora, todo grupo humano de qualquer espécie, seja escola filosófica, religiosa, teológica, etc., tem o seu próprio patrimônio de ideias e terminologia, a sua forma mental e linguagem particular, que enquadram o pensamento, cristalizando-o em padrões dentro dos quais pretende encerrar e limitar também o pensamento de quem enfrenta os problemas ali tratados. Mais tarde, quando aquele pensamento chega a uma fase avançada de velhice e de consequente cristalização, fixando-se numa codificação de normas mecânicas para uso de uma determinada organização humana, tudo se estanca e naquele campo a evolução para. Então, o novo é simplesmente julgado errado e, portanto, condenado. As verdades tratadas por aquele grupo e escola tornam-se propriedade sua e, portanto, são reservadas e intocáveis. No entanto, isto é justo, afinal, elas foram construídas por eles, que têm assim o direito de possuí-las com exclusividade e de defendê-las como coisa própria. O erro está em querer dar à posse da verdade um sentido diverso e maior do que o de legítima propriedade, reservada para uso e vantagem de quem a possua. O erro está no fato de grupos e escolas pretenderem dar um valor universal, eterno e absoluto às suas verdades particulares, que, como tudo na Terra, não podem ser senão relativas e progressivas no tempo. O que aconteceu então a Teilhard? Aconteceu como acontece a todos os inovadores, quando eles, vendo mais longe do que os outros, quiseram fazê-los ver mais longe também,
para além dos limites das verdades já vistas e codificadas por eles. É neste ponto que aparecem as condenações. Os precursores, desde Cristo a Galileu, etc., são condenados como heréticos. Estamos observando imparcialmente o mesmo fenômeno, que se apresenta em todos os tempos e lugares, religiões e partidos, porquanto constitui um fenômeno biológico, o qual se verifica segundo uma lei da vida, toda vez que um indivíduo mais progressista queira arrastar os mais atrasados para frente no caminho da evolução. Eis o que aguardava Teilhard quando, ao ser iluminado pela visão de uma verdade muito mais vasta e convincente, sentiu-se impulsionado a gritá-la ao mundo. Foram novos conceitos expressos com uma nova linguagem, que, soando dissonantes àqueles ouvidos habituados à velha terminologia tradicional, foram julgados estranhos e inaceitáveis para aquela forma mental, acostumada aos destilados processos lógicos da filosofia e teologia, parecendo um terremoto numa cidade adormecida, uma tempestade de absurdos sobre um lago tranquilo ou sobre um jardim bem tratado. Então, os conservadores precipitaram-se em levantar barreiras de defesa para calar aquele escandaloso eureka, que pretendia resolver tudo, fazendo abandonar a velha estrada sobre a qual caminhava tão bem a sua antiga sapiência. Este foi o martírio de Teilhard, assim como o de todos os inovadores, tropeçar nestes obstáculos colocados no meio do caminho para tentar deter a evolução. Tropeçar, cair e lacerar a carne, pois quem é velho teve tempo de se tornar poderoso na terra, mantendo bem agarrado nas mãos o fruto do trabalho executado no passado, com a propriedade adquirida de conceitos, doutrinas, organizações, instituições, leis, autoridades, etc., estando por lei biológica sempre pronto a usar estas suas forças como arma para defender a sua sobrevivência. Mas a visão de Teilhard é esplêndida. Ele a vê e fica fascinado por ela. Os outros não a veem e a negam. Mas por que as autoridades condenam com tanta pressa? Talvez porque tenham medo do novo. Certamente que, dada a estrutura das leis da vida, o novo deve representar para o velho uma ameaça contínua, porque tende a superá-lo e substituí-lo. É a vida que avança. Assim explica-se esta reação. Mas Teilhard viu e não pôde calar. Discute-se nos ambientes tradicionais se ele podia ou queria fazer teologia ou filosofia. Ora, se é justo que a solução de determinados problemas constitua uma propriedade reservada, por ser o produto de certos ambientes particulares, nem por isso pode-se declarar que tudo seja reservado como propriedade com o propósito de excluir os outros de um determinado terreno fenomênico, tipo de investigações, conclusões ou setor do conhecimento. Como é possível pôr limites ao pensamento humano? Com que direito pode-se proibir ao cientista de ultrapassar os resultados imediatos? Como impedir que ele olhe mais longe do que outros e, assim, saia do terreno da ciência para expandir-se na filosofia, metafísica e teologia? É impossível seccionar o conhecimento em compartimentos estanques, isolar um problema dos outros ou deter-se no exame de um fenômeno e de uma lei sem ver em cada campo todas as consequências. Isso é impossível num universo unitário, que mesmo com tudo subdividindo-se depois em infinitas ramificações, é regido por um princípio central único. Como pretender que alguém, ao ver o novo, não seja imediatamente levado a colocá-lo na vida no lugar do velho? Impedir isso é atentar contra o progresso, é delito de lesa evolução.
quem viu é levado a se transformar em reformador, para fazer o mundo progredir. Eis uma razão a mais para reforçar a condenação por parte dos poderes constituídos. O problema é que se trata de indivíduos mais evoluídos. Por isso mesmo é difícil que possam ser subitamente compreendidos e aceitos. Eles, pelo fato de serem mais avançados, veem que muitas posições estão ultrapassadas e necessitam ser renovadas. Os outros, menos evoluídos, não se dão conta de nada. Para estes, o mundo encontra-se bem e deve permanecer como está. Ressurge sempre o princípio biológico da luta. Os jovens rebentos devem abrir caminho à força entre as ruínas das velhas árvores decadentes, que não cedem o posto à nova vida enquanto têm forças para resistir. Como pode um cientista que viu não fazer da sua ciência também uma filosofia e teologia, invadindo, mesmo que não o queira, estes terrenos reservados? Ele sente que sua filosofia e teologia são as do futuro, aquelas que o mundo procura porque quer viver e resolver cada vez melhor os seus problemas. Percebe instintivamente que se renunciasse a ocupar-se deles, adormecendo sem lutar para avançar, ficaria abandonado à margem do caminho da vida. Quando num terreno encontramos escrito, abre aspas, propriedade reservada, proibido o ingresso a estranhos, fecha aspas, seguimos para outro lado e a bela propriedade fica intacta e deserta. Mas ela torna-se vazia e morta, porque não é habitável uma casa que foi reduzida a um museu de antiguidades, e a vida, que ninguém pode deter, vai então desenvolver-se em outro lugar. Foi para evitar tudo isto que Teilhard, apesar de lhe ter sido proibido, quis entrar nos terrenos reservados à filosofia e à teologia como cientista, com conceitos novos e vivificantes. A teoria evolucionista nos dá um conceito novo do universo e da existência. O todo não foi feito por Deus de uma só vez, de improviso, num dado momento, para sempre. Pelo contrário, ele está continuamente se formando. O todo é resultado de uma criação contínua, obra de um Deus sempre ativo e presente, e não de um Deus que, uma vez tendo realizado sua criação, afastou-se dela para ficar inerte, contemplando-a do alto de sua glória, separado do fruto de sua obra, que continua a existir estaticamente por si mesma, agora independente da ação do seu Criador. Para imaginar a atividade de Deus, o homem não tinha em sua mente outro modelo, senão aquele acessível a ele na terra quando se constrói qualquer coisa. Assim, inconscientemente, aplicou a Deus esta sua concepção antropomórfica, da qual não podia sair, porque não lhe era possível superar os limites em que o seu concebível estava encerrado, fixados pela sua experiência. Hoje tende-se a substituir a concepção antropomórfica e estática da Bíblia por uma outra, dinâmica, mais verossímil, que melhor convence a mente moderna, mais madura. Certamente, a superação dos velhos conceitos tradicionais é laboriosa, mas fatalmente ocorrerá. O homem já não é mais considerado segundo uma concepção egocêntrica, que o torna único objetivo da criação, situado num planeta que é o centro do universo. O orgulho pode ser considerado culpa quando há um rival que se sente lesado por ele e por isso o condena. Mas quando é de todos, o orgulho torna-se uma autoexaltação coletiva e, na falta de uma reação contrária, é aceito por consenso universal, de modo que, sendo vantagem para todos, torna-se verdade.
Hoje vemos o homem como elemento de uma imensa unidade orgânica. Ele não nasceu de uma vez, feito num só momento, mas é antes o resultado de um longo caminho percorrido, de formas biológicas inferiores superadas, que o precederam e encontram nele a razão da sua existência, a continuação do seu caminho e a coroação da sua obra evolutiva. Trata-se de uma concepção nova, muito mais vasta e dinâmica, que nos abre a mente para horizontes imensos. Ora, conforme já nos foi demonstrado pela ciência, sabemos que existe um caminho evolutivo. Se pensarmos então até onde este caminho poderá nos levar, quão grandiosa visão abre-se diante de nós. Religião, ética, espiritualidade, ideais, tudo adquire um significado positivo, uma possibilidade de atuação concreta. Estas abstrações tornam-se vivas e atuantes em nossa existência, não só como aspirações, mas também como realização em função do grande fenômeno da evolução. Só assim poderemos retirar as velhas concepções filosóficas e teológicas das estantes empoeiradas, onde têm sido respeitosamente conservadas, e trazê-las para junto de nós, a fim de que se transmudem em formas de vida. Deveríamos compreender que o velho jamais poderá deter a vida e que o novo não surge para matá-lo, mas sim apenas para substituí-lo, processo cuja finalidade é permitir a continuação da vida em novas formas, que não excluem as do passado, mas somente as completam e as fazem avançar. Não há doutrina religiosa capaz de deter estas leis, que são as leis da vida. Eis o que querem os inovadores e eis o que irresistivelmente, através deles e utilizando-os como seus instrumentos, impõem a evolução. Do evolucionismo nasce, no lugar da velha moral estática, uma moral dinâmica. A nova ciência nos diz que a vida evolui em direção à espiritualização, sendo este, portanto, o nosso porvir. O passado nos mostra qual deverá ser o futuro, porque este não pode ser senão o prolongamento daquele como sua continuação lógica. A nossa vida adquire, assim, um significado profundo, porque ela existe na direção de uma meta que podemos racionalmente prever qual seja. Caminha-se e sabe-se para onde se vai. Daquilo que nos mostra a nossa história geológica e paleontológica, podemos positivamente deduzir qual será o nosso futuro. Caminhamos em direção a novas grandes afirmações no campo intelectual e espiritual, com infinitas consequências de todo o gênero. Tudo assume um valor construtivo. O processo evolutivo tem as suas leis, mas o trabalho de realizá-lo está em nossas mãos. Somos nós que temos de executá-lo. Nós somos os construtores de nós mesmos, cooperando com Deus na sua contínua obra criadora. Nunca estamos sozinhos. Todas as outras formas de existência estão junto de nós e vão avançando conosco no mesmo caminho. A ciência já começa a se dirigir para uma síntese, costurando os retalhos da especialização em que ela se ramifica e se subdivide. Ligando os vários momentos do conhecimento, ela orienta-se em direção à unificação de todos os fenômenos num princípio central. Fatos isolados, dos quais primeiramente não se conhecia o nexo recíproco, integram-se numa complexidade orgânica e funcional, até formarem uma imensa sinfonia na qual se sente encontrar a suprema visão do universo. Será irreligioso tudo isto? Mas esta é precisamente a mais elevada religião do futuro, a do homem inteligente e consciente, que substituirá o homem ignorante e instintivo de hoje. E, paralelamente, a ética também se transformará. A esta religião maior
é possível que as atuais resistam. Hoje, porém, vivemos no momento crítico da virada. Atingimos o ponto em que o homem, por haver avançado ao longo da evolução, vê-se obrigado a inverter a sua posição, pois não gravita mais em direção ao polo negativo do ser, representado pelo fundo da involução, que chamamos de antissistema, mas sim em direção ao polo positivo, representado pelo vértice da evolução, seu ponto de chegada, que chamamos sistema. Assim, há a força de subir, evoluindo do antissistema para o sistema, o homem acabou por entrar no campo gravitacional prevalentemente positivo, saindo e afastando-se cada vez mais daquele prevalentemente negativo. Esta é a mais profunda revolução da vida, pois agora o seu centro de atração muda, de modo que o sinal do seu campo de ação inverte-se de negativo para positivo. De hoje em diante tenderá a prevalecer o positivo sobre o negativo. Positivo e negativo significam dois tipos de existência opostos, sendo o negativo vivido nos planos inferiores e o positivo nos planos superiores, mais evoluídos. Certamente trata-se de conceitos novos, os quais nós, junto com Teilhard, também sustentamos, diferindo apenas nos detalhes, não sendo surpresa eles desconcertarem as velhas formas mentais, que não estão habituadas a estas ideias. É natural, então, que conceitos e terminologias sejam diferentes. No entanto, apesar de cada um vê-lo de modo diferente, o pensamento fundamental que rege o universo é uno e não pode deixar de ser percebido, desde que o indivíduo tenha olhos adaptados e saiba abri-los para ver. Desaparece, assim, a oposição entre espírito e matéria, que são apenas pontos diferentes de um mesmo transformismo fenomênico. Física e moral baseiam-se num princípio comum. Ciência e espírito, conhecimento e moral têm as mesmas raízes. E Teilhard não podia deixar, ele também, de ver a unidade fundamental de todas as coisas. Quem viu compreende e ama a Teilhard, porque ele também viu. Quem não viu não compreende e o condena, pois usando a sua pequena e velha medida, feita para medir limitados conceitos antropomórficos da Terra, não pode compreender as ilimitadas concepções astronômicas do homem do futuro. É natural, partindo de gigantescas premissas, que já não seja possível concluir unicamente em favor de um grupo particular humano. Superada a forma mental egocêntrica que criou para si um universo antropomórfico, já não é possível fazer dos princípios ideais um meio para sustentar interesses humanos. Deverá, assim, automaticamente desaparecer o sectarismo partidário e o separatismo religioso. Estas são as fases primitivas do pensamento religioso, que, para descer à Terra, foi obrigado a submergir na sua lei, que é a luta de todos contra todos pela sobrevivência. A religiosidade do futuro transcende a Terra, o nosso mundo e as suas organizações, não podendo encerrar-se nas fórmulas de nenhuma religião particular, todas isoladas entre si, num clima de divisionismo e de disputa pela sua própria interpretação da mesma verdade, rivais e dispostas a se combaterem umas às outras. A cosmogênese não pode culminar e se exaurir num só profeta. Trata-se de uma religiosidade tão vasta que pode abarcar todas as formas de vida, incluindo não só aquela encontrada na matéria, mas também a dos outros seres que vivem nos planetas das mais longínquas galáxias. Os conceitos tradicionais não servem mais. Isto, porém, não significa destruição, e sim ampliação.
está para surgir um novo testamento de todas as religiões, que irá inicialmente fundi-las, ou pelo menos aproximá-las uma das outras, irmanando-as como se constituíssem aspectos diversos e complementares da mesma verdade. Sem destruir nada, este Novo Testamento não só continuará o Velho, respeitando-o, mas também o ampliará, completando-o. Ele será oferecido pela ciência a uma humanidade que sentirá a necessidade e terá a capacidade de compreender. Esta nova humanidade sucederá à do passado, que sem tal necessidade e capacidade não sabia fazer outra coisa, limitando-se a crer. O que pode impressionar o homem é a angustiosa sensação de sentir-se um átomo perdido na imensidão do universo. No passado, foi o medo das feras, do inimigo e dos elementos desencadeados. Hoje, a ciência nos fez ver um infinito cheio de novos mistérios e de vazios, descobrindo a possibilidade de perigos ainda maiores. E ela quer chegar até a Lua para saber o que existe lá. Daquele medo nasceram as religiões para nos dar proteção, tornando útil a divindade. Foi delas que nasceu a fé para nos consolar e, com isso, suprir tudo o que ainda não se sabe. Mistérios, religiões e fé estão de fato unidos por estreito parentesco. Ora, a tarefa da evolução humana é justamente aquela que a ciência está realizando hoje, ou seja, substituir cada vez mais o mistério e a respectiva fé pelo conhecimento, para mudar a posição do homem, afastando-o cada vez mais das trevas da ignorância no antissistema e levando-o em direção à luz do conhecimento no sistema. Crer, então, segundo as religiões, mas conhecer cada vez mais segundo a ciência. Crer cada vez menos com os olhos fechados, como ignorantes, e cada vez mais com os olhos abertos, como conhecedores. Empurrar sempre o mistério para mais longe de nós, iluminando a estrada com a nossa inteligência. Fazer isto significa trazer Deus cada vez um pouco mais para a terra, ao invés de ficarmos passivos na expectativa. Devemos nos tornar ativos, manifestando a nossa vontade no esforço de conquistar. No entanto, vemos que se procurou fazer do mistério um cômodo refúgio, para nele se aninharem os preguiçosos, inimigos de toda a febre de pesquisa e de toda a novidade que perturbe o seu sono. Mas Deus quer que realizemos o nosso progresso, quer que seu pensamento e sua vontade manifestem-se cada vez mais em nossa vida, quer que o compreendamos e com ele colaboremos como seus operários para subirmos. Porém, Deus não desce à terra gratuitamente. O homem deve realizar o esforço de se elevar em direção a ele, para dele extrair aquilo que pode sentir e compreender. Cabe-nos subir a montanha da evolução com nossas pernas. Devemos carregar a cruz da redenção em nossos ombros, porque é absurdo nos servirmos dos ombros de Cristo para que seja Ele o crucificado em vez de nós. A ciência é um esforço da inteligência para subir a Deus, mesmo quando o nega, pois nesse momento ela representa a tarefa de resolver os problemas e descobrir a verdade com seu próprio trabalho, por si mesma, em vez de aceitar tudo pela fé, gratuitamente, já resolvido e sem labor, abandonando-se passivamente nas mãos de um Deus que invocamos para nos socorrer. A época da concepção estática do universo e da vida, que encorajava a nossa inércia mental, qualificando-a como virtude, está superada. Hoje, abre-se o caminho para a concepção dinâmica, pela qual percebemos que o paraíso não se conquista somente com a negação da vida terrena e com a renúncia, mas sobretudo pela afirmação de um modo positivo,
trabalhando e conquistando no terreno do pensamento e do espírito. É assim que a ciência, embora tenha sido em princípio considerada inimiga das religiões, porque perturbava o sono daqueles que, tendo se acomodado dentro delas, viam uma ameaça nas descobertas, pois estas destruíam o mistério, seu elemento de domínio, representa hoje o caminho para chegar à religião do futuro, que, tal como a ciência, será universal, sem possibilidade de escapatórias, verdadeira para todos, convincente porque demonstrada pela lógica e pelos fatos. Uma religião que, por ser mais inteligente e consciente, representará uma posição espiritual mais avançada, com um maior grau de compreensão do pensamento de Deus. Assim como Teilhard de Chardin não pôde deixar de gritar Eureka quando teve a visão da unidade orgânica do universo, também não pode deixar de gritar Eureka quem obteve por sua conta a mesma visão e percebeu que já não se encontra mais só, pois viu que outro também a obteve, encontrando nele, no percurso da mesma estrada, um companheiro e um amigo. De resto, é natural que sejam vários a ver a mesma coisa. A verdade em si é uma só. A nova realidade pré-existe à nossa descoberta. Esta não cria nada, apenas revela o que já está resolvido pela natureza e em funcionamento, sem que disso tenhamos consciência. Eis que começa a se delinear a nova religião científica, racional, comprovada, convincente, aquela que as religiões deverão ter como referência e alcançar se quiserem sobreviver na mente moderna. Já não mais apenas revelação e tradição, mas também ciência, uma ciência que se prolonga na religião, elevando-se e continuando no plano do espírito para se completar com critérios positivos no terreno ético e social. Esta é a tendência atual do desenvolvimento da ciência no sentido de se dilatar cada vez mais, invadindo todos os campos do pensamento e da ação. Não se trata apenas de transformar as religiões para que sejam concebidas diversamente, mas também de transformar a ciência atual, para que dela se adquira um novo conceito. Então, o materialismo, o agnosticismo, o ceticismo, o ateísmo tornam-se coisas superadas. A mente humana, pelo menos nas suas grandes linhas e orientação geral, avança em direção à solução do problema do conhecimento, o que implica também a resolução de muitos outros problemas menores. É inegável que as barreiras do mistério, anteriormente imóveis, estão retrocedendo. Isto, porém, é fruto de um trabalho que se realiza fora das religiões e sem a sua participação, porque a maior preocupação delas não é a pesquisa de mais vastas e profundas verdades, mas sim a conservação dos velhos dogmas, sobre os quais se baseiam as suas posições terrenas. Sendo assim, o progresso do pensamento, dado que não pode ser parado, continua a avançar por sua conta, deixando para trás as religiões. O próprio Teilhard afirma a possibilidade de um novo método de pesquisa, por nós já sustentado e praticado, que é a superação do racional por meio da intuição. O problema do conhecimento não se esgota mais no estudo dos aspectos positivos e científicos da natureza, mas exige que a investigação seja levada até o prolongamento espiritual e místico daqueles aspectos. Quando se chegou a compreender que matéria e espírito, hoje concebidos como dois termos antagônicos inconciliáveis, são redutíveis à mesma substância fundamental, os atritos entre a forma mental da ciência e das religiões podem desaparecer, sendo possível fundir numa só as duas concepções do ser. Elas, assim, em vez de se excluírem, integram-se, tornando-se indispensáveis uma à outra,
como duas partes da mesma unidade. Hoje, estes dois aspectos parciais e complementares da mesma verdade estão se combatendo, cada um pretendendo constituir o todo e não uma parte. Ambos negam um ao outro, quando são apenas duas afirmações incompletas que se procuram uma à outra para se completarem como duas perspectivas da mesma realidade, observadas sob dois pontos de vista diversos e em função de pontos de referência diferentes. Hoje, o conhecimento está entrando em uma nova dimensão da cosmogênese. A mente humana é levada pela evolução a amadurecer até chegar à compreensão de novas concepções. Daí nasce uma forma mental nova, da qual deriva uma transformação da vida do homem em todos os campos. Até um passado recente, o homem julgava-se nascido rei do mundo, a obra-prima de Deus, num universo feito para ele. Hoje, o nosso planeta tornou-se um grão invisível num universo que milhões de anos-luz não bastam para atravessar, onde a nossa humanidade, perante a vida universal espalhada nas galáxias, pode reduzir-se a uma microscópica cultura de bacilos. O homem está superando a forma mental pueril segundo a qual fazia a sua interpretação antropomórfica do universo. Começa-se a pensar tudo outra vez em termos de uma nova cosmogênese, com dimensões imensamente mais amplas. Somente no começo, tudo isso podia levar ao ateísmo os iniciadores da ciência, demasiadamente apressados em concluir. Hoje, tudo isto leva a Deus, mas através de um modo mais elevado e completo de concebê-lo. A tendência mais adiantada não é a destruição da ideia de Deus, mas apenas a superação daquela ideia particularmente humana que o homem até agora produziu com a sua cabeça, limitando-se a projetar-se a si próprio. A luta é apenas contra o antropomorfismo, mas as religiões a entenderam como se fosse contra elas, porque se identificavam com este antropomorfismo. Combatê-lo era interpretado como combater essas religiões, quando o que se combatia era o modo de conceber Deus, ilógico e inaceitável, que levava ao ateísmo. E combatendo o antropomorfismo, lutava-se contra aquele ateísmo em favor das religiões, que ele ameaçava. O que leva ao ateísmo não é a ciência, mas sim o antropomorfismo religioso, do qual é necessário nos libertarmos, mas somente dele e jamais da ideia de Deus. Houve uma época em que a evolução aparecia como uma ameaça às verdades religiosas, e por isso era condenadíssima. Atualmente, ela pode ser entendida como uma sua confirmação. O conhecimento do passado animal do homem nos leva a vê-lo ao longo de um caminho de contínuas superações, o que significa observá-lo em função do seu futuro super-humano, no qual aquilo que se deve realizar é a espiritualidade intuída pelas religiões, é o ideal sustentado por elas, é o reino dos céus proclamado por Cristo. Eis então que, em pleno acordo, tanto com as religiões e a moral pregada por elas, como com o evolucionismo científico, pode-se implantar uma antropologia vaticinante, que estuda a antropogênese para levá-la adiante e orientá-la em direção ao futuro, transformando-se num guia iluminado da evolução do homem. Trata-se de realizações até hoje impossíveis para as religiões, que têm estado fechadas numa ordem de conceitos totalmente diversa. Como sustentamos no volume Princípios de uma Nova Ética, trata-se de chegar a uma moral positiva, científica, racional, demonstrada, para substituir a atual, que é empírica, produto instintivo do subconsciente.
Isto não significa que esta não tenha o seu significado e valor, pois tudo quanto é produto da vida, que sempre sabe o que faz, tem sempre o seu valor. Porém, neste caso, perante produtos mais evoluídos, controlados pela razão, a moral vigente constitui um produto mais elementar e involuído, como são os provindos do subconsciente, depósito das experiências inferiores do passado. Repete-se sempre o motivo do Velho e do Novo Testamento. E isto também prova a evolução. O velho permanece, porém é arrastado mais adiante. Não se trata de destruição, mas sim de superação por amadurecimento. A vida nunca destrói em sentido absoluto, somente transforma, e é neste sentido de ressurreição que elimina o velho. Este íntimo trabalho da existência nunca se detém, e ninguém poderá detê-lo jamais. Continuando a ler Teilhard, notamos que ele soube ver e sustentar outra grande verdade, a qual nos leva a conceber a vida de outro modo. Para compreender o homem, é necessário vê-lo como ele realmente é, em função das leis biológicas que regem o plano de evolução no qual ele se encontra situado, e não abstratamente, separado desta realidade em nome de princípios estranhos a ela. Tudo que diz respeito ao homem, cada produto da sua atividade, ética, economia, política, religião, etc., é entendido em função das leis da vida, dentro das quais ele se move e às quais, sem saber, obedece. Todo fenômeno que se refere ao homem é, portanto, uma função biológica, única forma de se poder compreendê-lo, e está, como fenômeno antes de tudo biológico, inteligentemente dirigido aos fins da evolução. Tudo isso nós também sustentamos e explicamos. Até hoje, o homem foi instintiva e inconscientemente guiado por estas leis. Trata-se agora de conhecê-las, a fim de saber para onde elas nos dirigem e, de tanto quanto possível, segui-las com conhecimento e consciência, intervindo ativamente em colaboração com elas para acentuar sua ação com a adesão de nossa vontade, o que nos permitirá alcançar melhor o fim supremo em direção ao qual tudo está evoluindo e o qual constitui a nossa verdadeira vantagem. A biologia se tornará, assim, uma ciência universal tão vasta que se constituirá também numa biologia do espírito, do ideal, das religiões, da teologia, da ética, da economia e da política, porque tudo aquilo que o homem faz é uma expressão das leis da vida e, em função delas, é realizado. A questão é conhecê-las. A observação dos fatos as revela e podemos lê-las escritas na realidade, onde as encontramos em pleno funcionamento. Então aparecem os vínculos que ligam e levam à unidade as várias formas de pensamento e de atividade humana. Todas elas nada mais são do que a manifestação de um contínuo trabalho de amadurecimento evolutivo, de uma íntima elaboração da vida para subir, sendo apenas momentos diversos, no espaço e no tempo, de um mesmo crescimento orgânico e universal, a evolução, que em seu irrefreável impulso arrasta a vida e, portanto, tudo o que existe. Eis a grande concepção teilhardiana, a cosmogênese em contínua ascensão e a constatação de que o homem, agora tornado adulto, está maduro para tomar a direção da evolução da vida no seu planeta e, por isso, deve assumir conscientemente essa tarefa, tornando-se responsável por ela. Nessa imensa tarefa, não falta trabalho para as religiões, que deveriam inteligentemente cooperar na realização das leis da evolução e do seu imenso programa de ascensão,
que representa o conteúdo fundamental daquelas religiões. Não se trata da morte das religiões. Trata-se da morte da sua forma atual atrasada, para que elas ressurjam em outra, mais avançada e potente. Como sempre, também neste caso, que não pode constituir exceção, a vida destrói só para reconstruir mais acima. Seria absurdo o contrário, dado que a tendência suprema da vida é subir. As religiões deveriam compreender a grande vantagem que representa para elas transferirem-se para tais dimensões superiores, nas quais, queiram elas ou não, a vida hoje exige que se situe quem quiser sobreviver. É inútil resistir às suas leis, e quem o fizer será eliminado, sendo deixado para trás no caminho da evolução. Eis as palavras de Teilhard, abre aspas. Até agora, a antropologia havia sido considerada, de uma maneira geral, como uma pura descrição do homem do passado e do presente, individual e socialmente. De agora em diante, o seu princípio central de interesse deveria consistir em guiar, promover e operar a evolução do homem. Os não-biólogos esquecem muitas vezes que, sob as variadas regras da ética, da economia e da política, encontram-se inscritas na estrutura de nosso universo certas condições gerais e imprescritíveis de crescimento orgânico. Determinar, no caso do homem, estas condições básicas do progresso biológico deveria ser o campo específico para a nova antropologia, a ciência da antropogênese, a ciência do desenvolvimento ulterior do homem. Fecha aspas. Conceitos novos e vitais de Teilhard, que sustentávamos antes de conhecê-lo. Não podemos verdadeiramente compreender o homem colocando-o dentro de uma biologia que, evolutivamente, ele ainda não alcançou e cujas leis, portanto, não são as suas. Isto serve para educá-lo, mas não para compreender as razões da sua conduta. O homem deve ser visto em função da biologia do animal, porque esta é a biologia do seu passado, através da qual o próprio homem se construiu como ele é hoje, porque este é o caminho percorrido por ele para chegar até aqui, com a sua história escrita no seu subconsciente, que constitui a forma mental que o dirige. Certamente, dizer ao homem que Deus o criou à sua imagem e semelhança pode ser útil para efeitos educativos, porquanto o investe de uma dignidade que ele, através da sua conduta, sente-se compelido a respeitar. Se quisermos, porém, compreender o homem nos seus impulsos, instintos e ações, devemos vê-lo em função das formas de vida já vividas por ele, na sua posição no topo da escala zoológica, da qual ele emerge, mas faz parte, ou seja, observá-lo em relação à sua posição biológica e não metafísica, pois, ainda que esta represente o futuro a ser vivido, o homem ainda conserva em si os traços mais profundos daquela outra, já vivida, bem diferente do tipo metafísico. Todavia, é necessário também admitir que apenas a biologia do animal não basta para compreender o homem inteiramente, porque ele não é feito somente de recordações do passado, mas também de pressentimentos do futuro, ainda que sejam vagos. Aquela biologia completa-se, portanto, com a biologia do espírito e do ideal, que existe na crista da onda da evolução, onde vivem isolados alguns precursores do futuro. Mas é verdade também que seria um erro crer na possibilidade de se chegar a esta biologia do espírito apenas por abstrações metafísicas, sem ligação com a biologia do animal, pois esta é a origem e a base sobre a qual aquela superestrutura elevou-se e aprofundou suas raízes e precedentes, que a explicam e justificam. De um polo a outro,
há diversos níveis evolutivos, tratando-se do mesmo fenômeno em continuação de desenvolvimento. Somente assim, havendo compreendido o passado, poderemos não apenas compreender a existência de uma biologia do espírito, mas também prever racionalmente seu futuro desenvolvimento e o conteúdo dos estados superiores aos quais a evolução, elevando-se logicamente sobre aquele passado, poderá nos levar. Não se pode desconsiderar a estrutura da matéria-prima biológica a ser elaborada, que, constituindo as bases da nova criação evolutiva, deve ser levada adiante pelo progresso. Mesmo nas supremas criações espirituais, é necessário sempre ter em conta a realidade biológica e jamais se separar dela, para não naufragar, isolando-se em sonhos fora da vida. Esta é a verdadeira posição equilibrada, ou seja, aceitar como ponto de partida a natureza animal do homem, mesmo sendo ele destinado a alcançar os mais altos planos espirituais, e deste ponto de partida subir depois até onde, ao longo do processo evolutivo, o amadurecimento permitir. Não nos iludamos, então, com voos de fantasia, pensando que isto seja fácil, como sucede com muitos que pretendem refazer o mundo. A velha natureza humana de base é muito resistente e não pode ser transformada num só dia. Até Cristo teve de levar em conta as leis biológicas do planeta, limitando-se a trazer apenas leves retoques e melhoramentos àquele fundo animalesco que constitui a base da natureza humana. Compreendido tudo isto, ou seja, que não podemos entender a conduta humana de outro modo, a não ser nos reportando à sua substância biológica, em função das leis de nosso plano evolutivo, poderemos nos perguntar então qual o significado daquelas construções metafísicas de que falávamos agora, não no caso excepcional dos raros pioneiros da evolução, mas sim no caso comum de tantos grupos humanos de massa, incluindo os religiosos, que sobre aquelas construções baseiam a própria organização e existência. Para quem está habituado ao controle positivo das teorias, levando-as ao contato com os fatos, as diversas concepções filosóficas e teológicas podem parecer o resultado da imaginação, com afirmações situadas fora da realidade, que elas ignoram. Não obstante, biologicamente, pode-se justificar tudo isto como um instintivo produto do inconsciente, sabiamente desejado pelas leis da vida, com uma finalidade precisa, que é alcançar a sobrevivência através da luta. Teríamos então um produto do subconsciente com o fim de assegurar tal sobrevivência, entrincheirando-se por detrás de uma ideologia para utilizá-la como um meio de sugestionar os crentes e, dessa forma, obter o respeito, o que constituiria uma arma psicológica para substituir a força, visando paralisar a agressividade dos outros na luta e, assim, garantir a própria segurança. Desta maneira, pode-se biologicamente justificar a posição do grupo. As construções metafísicas seriam então um produto instintivo, nascido da vida para sua defesa própria, e mesmo tratando-se da emanação de planos evolutivos superiores, cujas construções descem ao nosso mundo para civilizá-lo, constituiriam, no entanto, um material ideal super-humano adaptado ao ambiente terrestre para ser utilizado em objetivos totalmente diversos, como meio de luta pela vida. Eis como pode ser entendida e aplicada a biologia do espírito, quando ela é usada pelos imaturos, ainda situados ao nível da biologia do animal. Tal concepção biológica pode nos explicar fatos cuja razão, de outro modo, não chegaríamos a compreender. As ideologias, seja qual for o seu tipo, constituem o castelo dentro do qual, quando não se pode usar a força, o grupo se entrincheira e se defende,
É por isso que as ideologias, sejam elas religiosas ou políticas, exigem fé, o que significa consentimento, adesão e, por fim, obediência, que é o ponto fundamental no qual cada grupo insiste, porque constitui a base do seu poder. Os elementos do fenômeno são sempre os mesmos: proselitismo para estender o domínio e autoridade para mantê-lo. No plano biológico do ideal, tais coisas são contraproducentes, antivitais, absurdas, mas no plano biológico animal do homem são questão de vida ou de morte. Neste nível, o ser tem de resolver a qualquer custo o problema tremendo da sobrevivência, onde não há margem para sonhos e o ideal é loucura que mata. Eis porque, à volta do castelo em que se refugia o ideal, é necessário construir muros de defesa contra a instintiva agressividade destruidora do homem involuído, devendo o grupo constituir no centro uma autoridade que comande os seus súditos, mesmo que seja só pela fé, e sujeitá-los à obediência. Trata-se de uma posição de guerra. Parece uma contradição, porque inverte os princípios do ideal. Mas esta forma invertida é a única que pode ser assumida por algo que pertence a um plano biológico superior ao descer para um inferior. E esta é, de fato, a forma na qual constatamos a existência dos ideais na Terra. Condenar não resolve. É necessário, antes de tudo, compreender e explicar. Os fatos nos mostram que até mesmo Deus, quando se manifesta na Terra, não viola suas leis, mas antes as respeita. A verdadeira revolução, a grande transformação, só pode realizar-se passando a um plano de vida superior. Mas enquanto não se consiga, por evolução, sair de um determinado nível biológico a que se pertence, fica-se encerrado dentro das suas leis, às quais se deve obedecer. A reação que dá razão ao ideal verifica-se somente no momento em que o indivíduo, por ter progredido bastante, está maduro para se evadir do seu plano biológico inferior e entrar no superior. Assim sucedeu também com Cristo, que enquanto esteve vivo na terra, foi crucificado junto com o ideal, e que somente pôde triunfar como vencedor após a sua morte, quando encontrou-se fora do plano biológico humano, e não antes. Pudemos explicar assim a contradição existente no fato de que o ideal, se quiser resistir e sobreviver na Terra, deve então aceitar aquilo que ele mesmo condena e submeter-se à necessidade de defender os valores espirituais com os métodos do mundo, empregando até mesmo a força, ainda que isso esteja em evidente contradição com o Evangelho. Não é essa a história do cristianismo que impulsionou inquisições e guerras santas, mas é teoricamente baseado no princípio do amor e da não resistência? Só assim, enfrentando biologicamente tais problemas, pode-se compreender o significado do que vemos acontecer no mundo. Se as coisas funcionam de tal modo, então devem ter as suas razões. Observando o fenômeno do ponto de vista biológico, colocamo-nos não diante do homem, para que ele explique e justifique o seu procedimento, mas sim perante a inteligência da vida, pois ela sabe bem o que faz e é a única capaz de nos dar uma resposta exaustiva. Para compreender, é necessário sair da forma mental corrente, situada no terreno dominado pelas leis do plano biológico animal humano vigentes na Terra, e observar as coisas antes em função de planos biológicos diferentes, superiores, abraçando uma visão mais vasta ao longo do caminho da evolução. Se observarmos o fenômeno não com referência a um só tipo social, econômico, político, religioso, etc., mas sim com critério biológico, podemos nos elevar acima do particular e alcançar o universal.
Encontramo-nos, assim, diante de princípios que funcionam da mesma forma nos mais diversos campos, como sucede com o princípio já observado da autoridade e da obediência, presente tanto nas ordens religiosas como nos ambientes militares, tanto no catolicismo como no comunismo. Descobrimos, então, que todas as vezes que se estabelece uma estrutura hierárquica típica das organizações humanas, cada coisa tem a sua razão de ser, mesmo que ela seja bem diversa daquela oficialmente apresentada, com a qual, às vezes, procura-se esconder a verdadeira. É natural, de resto, que, movendo-se tudo num ambiente de luta, apoiado em posições de combate, a verdadeira razão de tantos expedientes seja escondida, camuflada sob outras razões aparentes, para não revelar ao inimigo a própria estratégia. Mas somente chegaremos a compreender tudo isto e entender a verdadeira razão destas posições, que parecem culpáveis e contraditórias, se enfrentarmos o problema focando na sua substância, que é de natureza biológica. Chegando a este ponto, perguntamo-nos se as construções ideais seriam realmente, debaixo das aparências, apenas uma ficção com o objetivo de exploração prática para mascarar os próprios movimentos frente ao inimigo. Será possível que tais construções existam apenas para esconder uma tão baixa finalidade sem nenhum significado melhor? Não. A sua existência também representa, de fato, um pressentimento do futuro, uma antecipação tendente a realizá-lo na forma oferecida pelo ideal. Tais construções podem, assim, ter ainda outro significado, representando uma posição e função diversas no plano da biologia do espírito, não mais de guerra. Então, a luta dos grupos com base num ideal para a sua defesa e sobrevivência pode existir também para realizar outra função, que é a luta pela defesa e sobrevivência do ideal na Terra, de modo que aqui ele possa cumprir a sua missão evolutiva. Podemos compreender como tudo isto sucede recordando que estas duas biologias, com as suas respectivas leis, representam dois níveis da vida, 2 graus de evolução, que vai do antissistema ao sistema. Ora, é lógico que tudo quanto é evolutivamente inferior seja prevalentemente do tipo antissistema, e que tudo quanto é evolutivamente superior seja do tipo sistema, tipos dos quais conhecemos as qualidades que os caracterizam. É lógico também que a vida, estando não só na Terra, mas em toda a parte, possa conter misturados indivíduos mais atrasados, do tipo antissistema, e outros mais avançados, do tipo sistema. Então, cada um deles, segundo a sua natureza e respectiva forma mental, verá tudo de acordo com ela e tenderá a reduzir tudo dentro dos limites da sua capacidade conceitual e do seu plano de evolução. Eis então que, de acordo com o diferente tipo biológico, a compreensão e a realização do mesmo princípio também será diferente. Assim, o ideal na Terra poderá ser compreendido e realizado diversamente conforme se trate de um involuído, tipo antissistema, funcionando no âmbito da biologia do animal, ou de um evoluído, tipo sistema, funcionando no âmbito da biologia do espírito. Sucede, então, que enquanto o evoluído é um instrumento de descida do ideal à Terra para o progresso da humanidade, o involuído é naturalmente levado a ver este ideal sob o seu ponto de vista inferior, situado no plano da biologia do animal. Por isso, o involuído tende a abaixar e reduzir o ideal ao seu nível, para fazer dele o uso que acabamos de ver, utilizando-o não em função de princípios superiores, mas sim para desfrutar de tudo em sua vantagem na luta pela própria sobrevivência.
é natural que o indivíduo tenda a arrastar tudo para o seu plano de evolução e, portanto, não saiba fazer outro uso do ideal a não ser procurar extrair dele uma vantagem material. Enquanto o evoluído tende a levantar tudo em direção ao sistema, a tendência do involuído é afundar tudo em direção ao antissistema. O primeiro purificará tudo o que tocar, o segundo contaminará tudo, destruindo os valores espirituais que o primeiro constrói. Enquanto a tendência constante de um é endireitar o antissistema no sistema, a do outro é de emborcar o sistema no antissistema. Dessa forma, podemos explicar o que sucede no mundo. É assim que os ideais, observados do ponto de vista do involuído, podem parecer loucura antivital, perigo de morte, porque estão contra o seu mundo e pretendem desviá-lo para outras finalidades, não pertencentes ao seu plano biológico, que representa todo o seu reino. Os ideais são, portanto, negados e repelidos, ou então bastante torcidos para se adaptarem à Terra. Mas vemos também que na sua luta para vencer em seu nível toda a sabedoria do mundo, quando observada do lado oposto, sob o ponto de vista do evoluído, pode parecer igualmente loucura antivital, porque seguir quimeras com resultados transitórios e fictícios não conduz à ascese, que é o objetivo da vida, nem à afirmação no plano espiritual, que é o mais importante. Então, para seguir em direção ao alto, o evoluído despreza e repele a sabedoria do mundo, que somente é reconhecida de acordo com o ponto de referência escolhido para o seu julgamento. É fato concreto que cada um quer e deve, antes de tudo, realizar-se no seu plano de evolução, conforme a sua própria natureza. Queremos provar aqui, positivamente, e não só pela via da fé, que seguir o ideal não é aquela estupidez que o mundo crê e sustenta nos seus juízos. Por isso, enfrentamos o problema dessa forma. Com algumas afirmações avançadas, escandalizamos possivelmente os espíritos sensatos, mas se realmente quisermos compreender a realidade, é necessário ter coragem de encará-la de frente, em todos os seus aspectos, mostrando inclusive aqueles sobre os quais se costuma calar e explicando deles o porquê. Quisemos permanecer positivos, como a ciência requer, porque só assim se podia dar ao ideal e à biologia do espírito bases sólidas, capazes de resistir à crítica dos seus inimigos. É natural que o ideal, ao descer no ambiente terrestre baseado na luta, seja entendido e utilizado em proveito do involuído que nele vive, ficando assim reduzido a uma mentira. Não se pode pedir outra coisa para ele. Como se pode pretender que um tipo biológico antissistema torne-se de repente um tipo sistema? Como é possível que um tipo antissistema, que foi construído com a evolução terrestre e que ainda está situado ao nível da biologia animal, ponha-se a viver o Evangelho se por atávica experiência, profundamente impressa no seu ser, ele sabe que, desarmando-se como o Evangelho quer, fica vencido na luta e por isso deve morrer? Como se pode pretender que a vida aceite num nível biológico inferior aquilo que, pelo fato de pertencer a um nível biológico superior, resulta antivital em um nível inferior, no qual o Evangelho, como todo ideal superior, lei do futuro, redunda em um absurdo biológico? Se a maioria costuma somente pregar o Evangelho, como não se limitar apenas a seguir a corrente que o uso impõe? E isso sem jamais admitir que o Evangelho possa ser tomado a sério e que exista para ser vivido. O involuído, ao contrário, com plena convicção,
pensa em evadir-se dele honrosamente e, assim, fabrica para si mesmo um manto de hipocrisia. O homem são e normal sabe muito bem que o Evangelho, integralmente aplicado, representa um perigo de vida para ele, que tem, portanto, direito à legítima defesa. Sendo assim, se a revolta declarada é condenada, segundo a moral biológica do seu plano, não há razão para que ele não deva recorrer ao engano. Eis como o Evangelho, na Terra, pode transformar-se numa escola de hipocrisia. A verdadeira conclusão é que, se queremos evoluir, devemos passar das zonas que gravitam em direção ao antissistema para as que gravitam em direção ao sistema, superando a biologia do animal para nos tornarmos cidadãos da biologia do espírito. Trata-se de começar a viver em função de outras finalidades. Hoje, vive-se mais ou menos animalescamente. É necessário transformar a tremenda vontade de viver que existe em todos nós numa vontade de evoluir, porque evoluir é o que dá significado e valor à vida. O supremo imperativo ético é convergir todos os esforços para evoluir em direção ao ponto ômega, dado pelo sistema, o que passa a dar, também cientificamente, um significado profundo e um valor superior à vida. É contraproducente na economia do indivíduo viver só em função de limitadas realizações terrenas, imerso na biologia animal, na estupidez de uma luta de todos contra todos para matar e ser morto. A ciência deve entrar na vida para dirigi-la com inteligência. Em nossos pensamentos e ações, devemos nos mover orientados pelo conhecimento. Religião e ciência devem, por caminhos diferentes, cooperar para atingir este conhecimento de maneira a iluminar a nossa existência, porque não podemos e não queremos mais viver nas trevas da ignorância. O mundo tem necessidade de uma visão orientadora global, que satisfaça a sua sede de conhecimento e a sua necessidade de sábias diretivas, inspirando-lhe confiança. Se religião e ciência não se aliarem para alcançar tal visão, tudo se afundará em nós, porque com uma ansiedade de adultos, mais exigentes no conhecimento do que as crianças, as trevas para nós são agora muito mais insuportáveis do que foram nos séculos passados, quando a falta de maturidade tornava possível vivermos num estado de ignorância, inconscientemente tranquilos. Os conceitos expostos acima nos permitem trazer o ideal e a espiritualidade ao seio da ciência e de seus critérios positivos, pois dão um significado biológico a estes valores superiores, pertencentes a um plano de existência mais avançado que o ser terá de alcançar por lei de evolução, concepção cientificamente lógica e aceitável. Explica-se assim, racionalmente, a função biológica das religiões, da ética, do direito e das diversas instituições sociais, mostrando-se o porquê de tudo existir em relação aos fins que a evolução da vida quer atingir com tais meios. Tudo, portanto, é biologia, sendo que cada manifestação da vida individual e social representa uma posição ao longo do caminho do progresso evolutivo. Então, enquadrado assim em função das leis da vida, tudo é entendido e, portanto, resolvido com critérios antes de tudo biológicos. Esta realista concepção biológica nos explica a conduta humana em muitos outros de seus aspectos, e não apenas em relação àquelas preconcebidas abstrações filosóficas e teológicas. Este conceito constituirá uma psicanálise da humanidade para eliminar seus complexos atávicos, como o instinto bélico, a ganância, o espírito de domínio, a estupidez do orgulho, a insaciabilidade do gozo, etc., os quais,
tendo sido assimilados no duro passado, constituem, de agora em diante, defeitos antivitais. Compreender finalmente, sem hipocrisias e ilusões, como a vida verdadeiramente funciona, significa não somente tentar inteligentemente não incorrer mais por inconsciência em muitos erros loucos, que depois é necessário pagar duramente, mas também realizar ao mesmo tempo uma purificação dos pecados herdados do passado e uma retificação psicológica, para não cometê-los mais no futuro. Para isto, por exemplo, concorrerão, sem estarem mais separados como inimigos, o confessor de um lado e o psicanalista do outro, mas um confessor perito inclusive em psicanálise, que possua uma consciência ética da espiritualidade, da filosofia e das religiões, a fim de ser, além de médico da psique, também dirigente de consciências. Quando tivermos sinceramente analisado e compreendido tudo que nas religiões tornou-se emborcamento do ideal a serviço da animalidade, muito mal poderá ser superado e eliminado. Quando se compreender o significado do método da fé usado pelas religiões, os racionalistas da ciência não poderão mais condená-lo. A fé tem potência criadora. Portanto, tudo aquilo em que acreditamos existe no mundo espiritual. A fé abre as portas da alma em direção a mundos superiores e tem, assim, o poder de nos fazer sentir aquilo que, de outro modo, ficaria escondido no ultrassensível. Quando o homem, para evoluir, deve resolver o problema de conquistar um desconhecido futuro supernormal, que lhe é apresentado apenas no estado nebuloso de ideal e que ainda necessita concretizar-se em formas capazes de fixá-lo à vida humana na Terra, não há outro sistema para se poder avançar senão antecipar a realização da existência daquele ideal, fazendo-o aparecer na mente do indivíduo através de imagens que o representem e o fixem com sua repetição, conduzindo-o paralelamente a se expressar em manifestações exteriores. Ora, este é o método praticado pelas religiões para a descida do ideal na Terra através da lenta assimilação consuetudinária, por via interior e exterior, mental e material. Obtém-se assim uma convergência entre a fé e a prática, com ambas alimentando-se reciprocamente, de maneira a levar o indivíduo a realizar o ideal em si mesmo, como qualidade própria, construindo assim a sua individualidade sempre mais completa e perfeita. Podemos descobrir nas religiões uma sapiente técnica construtiva de formas mentais superiores, que acabam por se fixar definitivamente na vida, levando-a um passo adiante no caminho da evolução, que de agora em diante, como já vimos, constitui um processo de espiritualização. Por longa experiência, as religiões tentaram aperfeiçoar esta sua técnica, de modo que esta pudesse continuar a funcionar, mesmo quando os instrumentos humanos dos quais ela dispõe para a administração do culto fossem imaturos, incapazes de compreender qualquer ideal. Isto prova que, na prática, mesmo o ideal, se quiser descer à Terra, deve ter em conta a realidade biológica, considerando o material humano no estágio em que se encontra. Voltemos com um exemplo ao tema da fé e à sua potência criadora. Quando acreditamos firmemente que as palavras do sacerdote, ao consagrar a hóstia, fazem o Espírito de Cristo descer nela, transformando assim a sua substância, então, mesmo provando-se quimicamente não ter havido nenhuma transubstanciação, vemos que a nossa fé criou um fato positivo, com existência verdadeira, fazendo a nossa representação mental do Cristo estar bem localizada naquela hóstia, como presença real dele. Ora, no plano mental, para quem acredita,
basta isto para existir de fato o Cristo naquele lugar. É uma existência subjetiva, mas quando ela é multiplicada por um grande número de pessoas, torna-se uma existência objetiva, baseada sobre um íntimo testemunho coletivo. Assim, avizinhamo-nos deste problema com a psicologia positiva da ciência. A presença objetiva de Cristo, espacialmente localizado num suporte material, é outra questão, e aqui não entramos nela. Mas é certo que a realidade objetiva absoluta não existe nem mesmo para a ciência, porquanto a presença do observador interfere na observação. Quisemos, assim, observar os métodos das religiões, com os quais elas procuram ser até hoje um meio de educação, um instrumento de evolução. Amanhã, se elas souberem atualizar-se com o progresso do pensamento humano, expresso pelo avanço da ciência, inclusive no terreno delas, poderão constituir, no seio da própria ciência, um elemento indispensável da biologia do espírito. Encontramos em Teilhard outro conceito importante. Ele sustenta a existência de um ponto ômega, em direção ao qual todo o universo tende a evoluir. Mas este conceito, como Teilhard não poderia deixar de entrever, implica também em outro, segundo o qual este ponto ômega é também o ponto alfa, significando isto que o ponto de chegada do transformismo deve coincidir com o seu ponto de partida. Teilhard não focou a sua intuição sobre este conceito, mas certamente o viu, ainda que de longe. Uma vez descoberto pela ciência o fenômeno da evolução, ela não pode deixar de ter de admitir também o fenômeno oposto, isto é, a involução. O processo não pode ser apenas unilateral, somente evolutivo, mas deve conter também, para ser completo e equilibrado, a sua parte inversa e complementar, em correspondência ao período evolutivo, constituída pelo respectivo período involutivo. Eis que estamos perante a teoria da queda, que voltamos a encontrar nas religiões e nas suas revelações. Esta é a teoria do sistema e antissistema, por nós sustentada e detalhadamente explicada, que forma o esqueleto do processo transformístico do universo. Teilhard não chegou a declarar explicitamente que esta é a linha máxima do transformismo do ser, mas cada palavra sua concorda com esta concepção. É em direção a ela que, como guiado por um pressentimento, ele se orienta e a presume, mesmo sem expressá-la. Ele não podia deixar de pressentir essa verdade, porque ela está escrita na lógica dos fatos, para que seja vista por quem saiba ler no seu íntimo significado. Há, porém, o fato de que, segundo Teilhard, o ponto ômega só seria alcançável através do catolicismo. No entanto, este não é apenas o ponto para o qual convergem todas as religiões, mas também o ponto de convergência da evolução de todas as formas da existência, mesmo aquelas para nós inimagináveis, não redutíveis aos limites das nossas concepções terrestres e muito menos às de uma religião particular. Nisto, Teilhard deve ter obedecido à necessidade que lhe foi imposta pela sua posição social, de não se afastar de certas conclusões pré-fabricadas nas suas investigações filosóficas. Trata-se de um antropomorfismo de tipo bíblico, ao qual não se pode reduzir a vastidão das concepções cósmicas hoje atingidas. Tal posição, então, não é científica. Não se pode limitar Deus e monopolizá-lo em exclusividade, fechando-o dentro de uma religião particular. Era possível chegar a tal redução com o Deus antropomórfico do passado, mas já não o é mais hoje, com o Deus de dimensões cósmicas que a ciência nos faz entrever. No entanto, é possível explicar biologicamente a razão deste caso,
referindo-se ao conceito já afirmado anteriormente, segundo o qual podemos entender a conduta humana, reportando-nos às leis biológicas que dirigem o homem mesmo sem o seu conhecimento. Ele as obedece porque elas formam a sua natureza, definem o seu biótipo e constituem as leis do seu plano de vida. E como já nos referimos, o homem não pode fugir a elas, senão evoluindo para um nível evolutivo superior. Ora, a lei do nível humano atual é o egocentrismo, e o homem deste tipo concebe a existência em forma egocêntrica, vendo-a em função do próprio eu ou do grupo do qual ele faz parte. Sendo assim, ele tende a reduzir tudo a si próprio, concebendo tudo antropomorficamente em função de si mesmo e do seu grupo. É assim que podemos explicar por que uma religião tende a reduzir e fechar nos seus limites o ponto ômega, buscando aprisioná-lo no seu próprio egocentrismo para fazer-se centro do universo. Considerando esta forma mental, podemos entender como esta necessidade foi imposta a Teilhard pelo grupo, sob pena de ser expulso dele. Foi a este fato que se deveu a necessidade de lhe terem sido impostas semelhantes premissas às suas investigações filosóficas. E Teilhard foi obediente. Quem sabe mais é também mais razoável, encontrando-se acima do mundo e dos seus juízos. Ele chamava o seu caso de, abre aspas, o cisma entre a metade do mundo que se move e a outra metade que não quer avançar. Fecha aspas. Teilhard era uma antecipação do futuro e queria andar para frente. O grupo é feito para permanecer na Terra, nas posições conquistadas, gozando dos seus frutos sem trabalho e sem perigos, e mesmo quando maneja o ideal, o faz sobretudo em função da Terra, que é o seu mundo. Sucede que muitos foram condenados nas mesmas condições de Teilhard, mas cada um, segundo sua conduta, revelou a sua natureza. O involuído, que vive no nível do egocentrismo, revolta-se e separa-se do grupo, para lhe declarar guerra, instalado no seio de um grupo inimigo. O evoluído, que vive no nível espiritual, obedece e permanece no seu posto de dever, fiel aos seus próprios compromissos, mas não abandona a sua ideia. Pelo contrário, uma vez que não se pode coagir o espírito, continua a vivê-la mais intensamente e a esconde dentro de si, compensando-se assim de não poder comunicá-la aos outros, que não compreendem. Quando é necessário, deve-se respeitar a vontade do próximo de permanecer na ignorância. Quem tem uma vida interior sabe vivê-la, ainda que seja apenas interiormente, e que vida, mesmo quando lhe seja negado manifestar-se exteriormente. Quando não é possível realizar o trabalho de fazer evoluir os outros, realiza-se o trabalho de evoluir a si próprio. Dizia Teilhard numa carta ao geral dos jesuítas, abre aspas, não posso renunciar a mim mesmo. Assim, já não me ocupo de propagar as minhas ideias, mas apenas de aprofundá-las pessoalmente. Fecha aspas. Deste modo, permanecem intactas nele a sua concepção e convicção. De semelhantes visões profundamente sentidas, fruto de raciocínio e intuição, nasce uma segurança que ninguém pode perturbar. Além disso, a compreensão no silêncio aumenta a convicção, porque o silêncio nos induz a nos expandirmos em profundidade em vez de em superfície, de modo que a visão torna-se mais clara e se potencializa. Também aqui funcionam as leis, que, embora situadas no campo psicológico e espiritual, são sempre leis biológicas, das quais não se pode prescindir nestes casos. Mas quem atua segundo os sistemas humanos comuns não pensa em tais leis, deixando de levar em conta as reações derivadas delas. A compressão aumenta a reação, e quando esta não pode se desabafar para o exterior,
porque o caminho está impedido, ou porque o indivíduo, por ser evoluído, recusa as revoltas terrenas, então a reação desabafa-se em direção ao interior, exaltando e potencializando o tom da vida espiritual a tal ponto que ela por si só constituirá toda a vida do indivíduo. Aproveita-se então aquela derrota exterior, terrena, para realizar por si mesmo um progresso interior profundo e viver a sua própria existência num plano evolutivo mais elevado, substituindo a compressão material e a derrota terrena por uma expansão espiritual e uma vitória sobre o mundo. Isto é o que significa a obediência de Teilhard de Chardin. A vida é evolução, e evolução é conquista, implicando como tal luta e esforço contínuo. Onde o homem de tipo corrente se deleita, desperdiçando as suas energias em atritos recíprocos, até chegar às destruições bélicas entre os povos, o homem evoluído transporta este espírito de luta e esforço conquistador a um terreno biologicamente mais avançado e mais intensamente criador. Ele é o maior guerreiro, mas como evoluído em forma pacífica. É o maior revolucionário, mas revolucionário do pensamento. A evolução deverá levar à paz mundial, ponto que se encontra no caminho da ascensão do homem, pois favorece sua própria conservação e sobrevivência, o objetivo da sua vida. Semelhante paz, no entanto, não será inércia com a suspensão da luta e do esforço, mas sim a sua continuação em direção a objetivos superiores, a fim de que a vida, seguindo a sua lei, não se detenha nunca no seu trabalho de conquista e ascensão. A isto nos querem levar as leis da vida. E foi neste sentido, o qual revelou a sua natureza, que Teilhard trabalhou para a sua elevação, assim como para a elevação do mundo. Esta ideia, dada pelo conceito de evolução, foi combatida a princípio pelo próprio cristianismo. No entanto, ela nos deveria encher de esperança e entusiasmo, porque contém a promessa de um grande futuro. Só ela já bastaria para nos dar a coragem de enfrentar a vida com todas as suas lutas, perigos e dores, porque tudo isso leva a uma superação que, pelo seu valor e posição, representa uma melhoria grandemente recompensadora. No seu progresso, parece que a vida vai tateando no escuro. Ela tenta, falha muitas vezes e tenta novamente, mas no fim, a vitória é sua. Isto é provado pelas posições superiores que conseguiu conquistar. Mas seriam estas tentativas verdadeiramente cegas ou, pelo contrário, estariam intimamente iluminadas por uma luz que as dirige? Esta luz não aparece porque está escondida, sepultada nas profundidades do inconsciente, que parece treva, mas que, apesar de envolvido na obscuridade, é luz, e luz que luta para se libertar desta obscuridade, para se tornar novamente resplandecente em sua pureza, para se redimir do seu culpável desmoronamento nas trevas da ignorância. Não é este o grande drama do ser? As religiões captaram este ponto central, e ninguém é mais evolucionista do que elas, mesmo quando negam a evolução. Nada pode cancelar esta lei de ascensão, porque ela encontra-se inscrita na vida e funciona sem que ninguém possa detê-la, independente de tudo e acima de qualquer juízo humano. Não há forma de existência que não esteja enquadrada ao longo do caminho desta grande marcha evolutiva do universo. O homem chegou finalmente ao ponto de se dar conta deste fenômeno, perguntando-se aonde levará amanhã este imenso movimento. Geologia e paleontologia mostram-nos o caminho percorrido, que é fatalmente continuado a cada minuto que passa. Não existe ser algum que não faça parte deste caminho.
todos vivemos canalizados dentro dele, e cada um, a seu modo, não pode deixar de segui-lo. Os mais atrasados buscam riquezas, honras e poderes, enquanto os mais evoluídos lançam-se a conquistas de outro tipo. O cientista estuda a natureza para compreender os seus segredos. Os grandes navegantes descobriram novos continentes. Agora pretende-se alcançar o mundo planetário. De 1000 maneiras e situados em diversas alturas, todos intimamente querem subir, de modo que a vontade de viver é, na realidade, vontade de evoluir. Elevar-se é a razão e o verdadeiro conteúdo da vida. É para isso que existimos. A nossa humanidade está entrando agora na fase psíquica. Antigamente, os pouquíssimos que pensavam dirigiam os povos como se estes fossem rebanhos de ovelhas. Hoje, todos começam a pensar um pouco. Descobrem-se valores e dimensões novas, pensando-se de uma maneira diferente daquela dos nossos antepassados. Mesmo sendo egoístas e inimigos, ainda assim nos vemos obrigados a viver e pensar cada vez mais coletivamente, organicamente unidos. Forma-se então uma enorme massa de vida e pensamento que envolve e domina todo o planeta. O homem se apropriará dos segredos e das forças da natureza. É em direção a uma imensa vitória da potência do pensamento que se quer orientar o caminho da vida. A maior descoberta do século é haver entendido o imenso trabalho de descobrimento que é necessário fazer ainda. No princípio, tudo isto não foi mais que um confuso conjunto de obscuros, mas trágicos esforços realizados pela vida para subir e pelo pensamento para reencontrar-se e manifestar-se cada vez mais conscientemente. Tudo feito às cegas, sem saber por quê e para onde, movido por um irresistível instinto, como o de um cego, que mesmo não vendo, sente que a luz existe e a procura. Quem deu à vida este anseio de progresso, esta ânsia de evoluir, de expandir-se, de firmar-se contra tudo e contra todos os elementos desencadeados, de enfrentar os animais ferozes, o terror do mistério e as trevas da ignorância? No entanto, apesar de tantas dificuldades, esse impulso soube conduzir a vida até aqui, formando o homem, no qual começa a brilhar a luz do pensamento. Como podia, por evolução, este mais surgir do menos que o precede, se este menos não houvesse contido alguma vez este mais? Seria como se, escondida em uma semente, não estivesse contida a planta a ser restituída à luz. Eis aí a maravilha. A evolução, pelo aperfeiçoamento das formas físicas, faz emergir uma qualidade nova do ser, entrando numa sua fase superior, dada pelo pensamento. É neste sentido que ela está dirigida e é para lá que nos levará. Assim como os primeiros selvagens do planeta não podiam imaginar a que ponto chegaria o homem com a evolução até hoje, também não podemos imaginar hoje até onde nos levará um dia a evolução. Perante tais perspectivas, vale verdadeiramente a pena viver. O estudo do homem pré-histórico ensinou muito a Teilhard, e ele nos conta a visão que o impressionou. A partir daí, encontramos os principais pontos de contato entre a obra e o pensamento de Teilhard de Chardin. A crise do mundo moderno é, no fundo, uma crise de pensamento, devida à sensação do vazio resultante da derrocada das velhas metafísicas, operada pela ciência. Antigamente, dada a forma mental do seu tempo, elas bastavam para dar uma resposta às grandes incógnitas, permitindo deduzir uma ética suficiente para dirigir a vida. Essas construções, ainda que não estivessem comprovadas cientificamente e não correspondessem à realidade,
chegando até mesmo a deixar o mistério em pé, confortavam e civilizavam, induzindo ao bem com a promessa do apoio de Deus para os bons. Com a perspectiva de um prêmio ou de uma pena, apoiando-se no instinto utilitário da vida, elas educavam segundo um princípio de justiça, impondo, segundo ele, determinadas normas de conduta, ao mesmo tempo em que satisfaziam as necessidades psicológicas das massas, tirando-lhes o medo do desconhecido, do fim da existência no nada, assegurando a tão desejada continuação da vida e dando a ela uma meta. As religiões cumpriam, assim, uma função de proteção e de progresso, biologicamente suficiente para justificar a sua presença em nosso plano evolutivo. Hoje, a ciência destruiu estas velhas construções metafísicas e, sem saber substituí-las por outras que possam desempenhar a mesma função, deixou deste modo o mundo com muitos problemas sem solução. Teilhard quis satisfazer esta necessidade humana de ter uma resposta a essas interrogações, procurando dar uma satisfação às próprias exigências psicológicas, de não mais se basear em sistemas, conceitos e terminologias tradicionais, mas sim na ciência. Fez então o que os homens de ciência não ousam, ou seja, levou a ciência até as suas consequências metafísicas e espirituais, entrando no campo das religiões e conseguindo, assim, satisfazer essas necessidades psicológicas, mas com a vantagem de oferecer uma resposta menos empírica e mais positiva, produto da lógica e dos fatos, e, portanto, mais aceitável ao mundo moderno, porque mais convincente. Este é, no presente estado de desenvolvimento do pensamento humano, o único trabalho que se podia fazer atualmente e que temos paralelamente tratado de fazer. Hoje, a obra de Teilhard nos conforta, mostrando-nos a necessidade de se chegar a uma ciência mais completa e a uma religião mais demonstrada. Assim, a ciência torna-se metafísica e a metafísica torna-se científica. As conexões entre os elementos do plano físico encontram correspondência com aquelas que existem entre os elementos do plano espiritual. Entre os diferentes níveis de existência há uma ressonância dos mesmos princípios. Damo-nos conta de que nos encontramos num universo no qual os fenômenos estão orientados em direção a um fim, fundidos num funcionamento orgânico unitário, iluminados por um pensamento interior, que nos mostra seu significado e sua razão de ser. Teilhard intuiu, como nós, a presença de diferentes planos biológicos com suas próprias leis, que são relativas a cada um deles e que dirigem neles o funcionamento do ser. Nos diferentes níveis, estas leis correspondem umas às outras e são encontradas harmonicamente coordenadas, conectadas analogicamente, revelando-se, afinal, fundidas no seio de uma lei universal única, que representa o pensamento de Deus. A visão é unitária, orientando e compreendendo tudo dentro de si. Abarcando tudo, esta visão nos conduz do caminho divergente do fracionamento na análise a um caminho convergente em direção à síntese. É assim que nos foi possível, como foi também para Teilhard, sair do isolamento da especialização num só problema para enfrentar a questão em seu conjunto, social, religioso, econômico, psicológico, científico, etc. Porque a partir de uma orientação nas linhas gerais, éramos guiados na descida em cada campo, o que não seria possível se não se obtivesse primeiro uma visão global do todo. Isto nos permitiu estudar o homem na sua realidade integral, formada pelo conjunto do seu ser físico-psíquico, vendo-o como ele verdadeiramente é, e não fracionado e abstratamente dividido em compartimentos isolados,
Abstração esta que pode ser útil para se efetuar estudos, mas que não corresponde à realidade. Assim, ciência e moral, integrando-se alternadamente, protegem-se e completam-se nos aspectos fisiológicos, religiosos, econômicos, sociais, metafísicos, etc., terminando por se unirem num funcionamento coletivo único, fundamentalmente unitário, como também unitária é a visão a que se chega do homem integral, visto na sua totalidade e concebido como uma síntese. Uma ciência que se faz metafísica e uma metafísica que se faz ciência podem satisfazer de um modo mais completo o instinto religioso do homem. Este instinto tem a sua função biológica, porque representa um impulso para o supernormal que nos espera no futuro, e enquanto expressa uma tendência a realizá-lo, constitui uma antecipação de um estado que a evolução ainda não realizou, mas que já existe na sua fase preparatória de aspiração e de ideal, em vias de concretizar-se e fixar-se na mente, nos costumes e nas instituições humanas, começando por uma aspiração, por uma necessidade indefinida e terminando por codificá-la, para continuar em seguida com o mesmo processo, avançando cada vez mais. Assim, a humanidade acaba sendo moldada pelo ideal, seguindo e realizando visões cada vez mais elevadas. Este instinto, imposto pelas leis da vida para evoluir, existiu sempre, mas é natural que, com o progresso, exija uma satisfação cada vez mais aperfeiçoada. Em suas fases primitivas, o homem não podia adorar senão um Deus feito à sua imagem e semelhança, porque não sabia conceber algo melhor. Atualmente, o Deus cósmico, que a ciência nos deixa entrever, já não cabe dentro das velhas concepções religiosas. As nossas ideias evoluem intimamente relacionadas ao progresso da nossa capacidade de concepção. A religião de amanhã se unirá à ciência e deverá se basear em postulados racionalmente demonstrados se quiser ser aceita. Antigamente, essa necessidade não existia, porque não existia a ciência nem a respectiva forma mental moderna. Bastava a tradição, com um vasto acordo de aceitação sobre determinadas soluções, para que o instinto religioso ficasse satisfeito. A crença baseava-se na confiança. Era suficiente que algum filósofo ou teólogo dissesse algo para que isso fosse aceito como verdade. A humanidade, ainda infantil, contentava-se com verdades já feitas, confeccionadas, já prontas para uso, e não podia analisá-las, pois não sabia nem queria pensar, preferindo delegar as faculdades do pensamento aos dirigentes. A vida funcionava então fora das dimensões do pensamento, que representava a barreira ante a qual se detinha a maioria. Gozar, roubar e matarem-se uns aos outros eram as ocupações preferidas, para as quais o homem sentia-se mais bem equipado. A forma mental era simples e as necessidades psicológicas limitadas. Para iluminar o mundo, eram suficientes as intuições de poucos homens geniais. O rebanho, só para não ter de pensar muito, seguia satisfeito, porque as religiões também lhe ofereciam concepções antropomórficas fáceis de entender, que correspondiam aos seus gostos. As massas e os dirigentes, como eram do mesmo nível evolutivo, estavam de acordo, e este consentimento, universal porque era produto do mesmo biótipo, era suficiente para fazer a verdade. Em relação ao desenvolvimento da vida naquele momento, tudo ia bem. Mas uma vez que ela avançou, aqueles problemas e necessidades avançaram também, exigindo soluções e satisfações que o passado já não sabia mais dar. Uma vez suprimido o consenso coletivo, base do valor da tradição,
caiu também aquela base sobre a qual se apoiavam as religiões. Deste modo, elas correm o risco de permanecer na Terra só para uso dos primitivos ainda sobreviventes, sem seguidores cultos e convictos, e ficar assim fora da vida como ruínas mortas do passado. Eis o valor das metafísicas de tipo científico que Teilhard e a nossa obra anunciam e preparam. Sobre elas terão de se basear as religiões, porque hoje somente tais metafísicas podem satisfazer as novas necessidades psicológicas da humanidade. O instrumento religioso permanece, mas agora, tendo-se aperfeiçoado, já não pode aceitar as verdades empíricas que antes o saciavam. Para os novos estômagos é necessário alimento diferente. O instinto religioso é um impulso em direção ao alto, tendendo para o sistema, ponto ômega, subsistindo por isso em todos os planos de evolução, ainda que de acordo com a forma, as exigências e a perfeição de cada um deles. E tal instinto subsistirá até que se sacie completamente, alcançando a meta do caminho evolutivo, que é Deus. O instinto religioso responde a um princípio biológico e existe em função da evolução. Assim explica-se Teilhard no momento atual, permitindo-nos compreender a importância biológica que, devido à sua função evolutiva no seio das leis da vida, tem a sua obra e outras do seu tipo. Os seguros e tranquilos repetidores das coisas velhas, se bem que mais perfeitos na técnica e exatos na forma, não conhecem o trabalho dos criadores do novo, ignorando a dificuldade que significa não só expressá-lo com propriedade nos velhos termos, feitos para outros conceitos, mas também se fazer entender por quem, sustentando que tudo já foi pensado, dito e resolvido, acredita que nada se pode acrescentar. Entre o velho e o novo é sempre difícil o entendimento. Trata-se de duas funções necessárias, mas situadas em posições contrárias. Fidelidade à verdade é o termo que muitos usam para denominar a incapacidade do velho de sair do tipo de estrutura segundo a qual foi construída a sua forma mental na juventude. O seu medo de se mover e de se aventurar no abismo do mistério, querendo assim deter o tempo e a evolução, é chamado de fé. Mas junto a este tipo existem também os dinâmicos, ardentes, conquistadores de novos conhecimentos, sempre ansiosos de saber, descobrir e progredir. Trata-se de dois modelos diferentes de conceber, que, colocados perante o problema do conhecimento, comportam-se de forma oposta. Assim, quanto mais ignorante é o indivíduo, mais ele crê saber tudo e possuir toda a verdade, e tanto menos tem curiosidade para conhecer mais do que sabe. Perante o conhecimento, ele fecha as portas, como contra um inimigo. Pelo contrário, quanto mais sabe um indivíduo, mais tem consciência de saber pouco e não possuir toda a verdade, e mais curiosidade sente por conhecer mais do que sabe. Deste modo, o primeiro, porque gravita em direção ao antissistema, resiste ao impulso da evolução para o sistema, enquanto o segundo, porque gravita em direção ao sistema, acompanha este impulso e assim sobe em direção à luz. Colocá-los em contato significa opor o positivo ao negativo, colocar frente a frente dois pensamentos opostos. Cada um deles não pode fazer outra coisa senão continuar sendo aquilo que é, repetindo o que é a verdade para ele, segundo o seu modo de conceber as coisas. Um a entende como um grande impulso para frente, enquanto o outro a julga como uma zelosa conservação do passado. Assim como a forma dinâmica desejaria anular a estática, a forma estática desejaria anular a dinâmica. É necessário admitir que existem cérebros diferentes, que pensam de maneira diferente,
cada um podendo funcionar somente no âmbito de sua forma mental e sendo incapaz de entender a linguagem de outras psicologias, que se movem em função de outros pontos de referência. Pode suceder, então, que se algo para um significa uma grande verdade, para outro constitui palavreado sem sentido. Destes dois raciocínios diferentes, cada um aprendeu, possui e por isso gosta de repetir o seu, com ele medindo e julgando tudo. Quando dois interlocutores discutem, é porque falam duas linguagens diferentes e por isso não se compreendem. Isto é o que sucede entre ciência e fé. Cada uma delas fala a sua língua, que o outro lado não compreende, porque fala uma diferente, pensando com outra forma mental. Para entender as duas, seria necessário conhecer as duas línguas e possuir as duas estruturas psicológicas, condição na qual se compreende, então, que os dois pensamentos não são inimigos, mas sim complementares. Porém, eles permanecem inimigos, porque cada um conhece só o seu idioma e não o do outro. Teilhard conhecia os dois e tratou de fazer das duas verdades uma única. Mas os seus leitores e juízes continuaram entendendo apenas uma delas e, portanto, condenando-o ou exaltando-o segundo o que podiam dele assimilar de acordo com seu próprio idioma. Assim, cada juiz, segundo a sua categoria mental e o seu quadro psicológico, escandalizou-se ou entusiasmou-se, conforme as verdades formadas pelo seu próprio patrimônio mental. Podemos, deste modo, explicar não só a diversidade dos juízos com respeito a Teilhard, mas também a demasiada demora para o reconhecimento e aceitação de sua obra pelo mundo, não obstante a grande importância dela e de outras do seu tipo. Final da segunda parte do capítulo 4.